Igreja Batista Palavra da Cruz apresenta o estudo da Palavra de Deus com o tema A Eficácia do Evangelho, com o pastor Cláudio Morandi, São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil. Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos tratar deste assunto, a eficácia do Evangelho. Nós vimos, e em algumas mensagens anteriores, nós definimos o que é o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele define o Evangelho dizendo que o Evangelho significa morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E para nós termos uma experiência com este Evangelho, devemos também passar pela experiência que ele nos revela. Paulo, ele disse que ele estava entregando aquilo que ele estava recebendo. Então, quando Paulo, ele entregou, ele também recebeu. O primeiro aspecto do Evangelho significa morte. Evangelho é morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Então, quando Cristo morreu naquela cruz, Paulo foi incluído naquele sacrifício. A expressão de Romanos 6,6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Evangelho, aqui nós vemos que o primeiro aspecto da morte envolve não só a morte de Cristo, mas também a morte do pecador no corpo de Cristo, satisfazendo assim plenamente a justiça de Deus. Evangelho também significa sepultamento. Paulo diz que nós fomos sepultados juntamente com Cristo. Nós vimos que para se sepultar uma pessoa, ela tem que estar morta. Ninguém vai sepultar pessoas vivas. Uma vez que nós morremos em Cristo, nós podemos ser sepultados com Cristo. E Evangelho também nós vimos que significa ressurreição. Se nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo. Em Efésios 2,6, a Bíblia diz que e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós vimos aqui o que é o Evangelho e como nós podemos ser salvos através do Evangelho, através da nossa morte e ressurreição. E hoje nós vamos tratar sobre a eficácia deste Evangelho. Nós vamos ler em Lucas, capítulo 3, versículo 9, que diz o seguinte. Nós vamos fazer essa leitura aqui, em seguida estarei fazendo uma oração. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Vamos orar. Santo Espírito, teu ministério é maravilhoso. Foi tu quem inspiraste esta palavra e na força que tu supres, venha revelar em nosso coração, nos dando entendimento para compreendermos a tua palavra. Fala-nos nesta manhã, revela teu Filho Jesus, abre a nossa mente, o entendimento para que Cristo seja revelado e nós tenhamos entendimento na tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Estas foram as palavras com que João Batista, o grande precursor do Messias e do seu Evangelho, ele resumiu a essência e o âmago da mensagem e da revelação. Ele queria que o povo da sua época entendesse que a nova ordem que estava por se iniciar realmente iria ser completamente nova
e totalmente diferente de tudo que eles tinham visto ou experimentado até então. Interessante que a grande diferença seria exatamente esta característica, ou seja, a eficácia do Evangelho. Dali para frente, não mais seria apenas a poda das folhas e também dos galhos, um tratamento superficial do problema. O machado seria posto à raiz das árvores. Esse foi o grande tema da pregação de João, o ponto que ele considerou mais importante e digno de ênfase. A pregação de João Batista não era uma amansa-leão, mas uma forte confrontação com o pecado do homem. Vamos ler aqui em Lucas, capítulo 3, versículo 7. A Bíblia faz uma declaração importante daquilo que João Batista dizia para aqueles judeus religiosos de sua época. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Esta é uma palavra bastante contundente. Estamos vivendo, meus irmãos, uma época em que muitos pregadores têm tido um certo medo de pregar a verdade de Deus. Essa palavra aqui, ela ofende muita gente. Ela ofende muitos religiosos que têm um conceito bom de si mesmos. Porque João Batista, como foi lido, ele dizia que a todas aquelas multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras. Aqui é a essência da natureza humana. Víbora é uma raça terrível que muitas vezes o ser humano tem camuflado com uma vestimenta de religiosidade, com uma vestimenta de bonzinho. Nós não somos bons, não há ninguém bom nesse mundo. Nascemos já com uma essência de um veneno, quando nós fomos picados lá no jardim do Éden pela serpente. Por isso que cada ser humano que nasce, já nasce com essa natureza, com essa raça de víboras. Então, ele dizia isso não só porque a condição do povo exigia que fosse enfatizado, mas também porque esta aqui é a característica mais extraordinária do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem disse em Mateus, capítulo 23, versículo 33: Serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Nós vemos aqui que não só João Batista dizia às multidões que o ser humano possuía uma raça aqui de víboras, mas Jesus também foi muito enfático e categórico, dizendo o seguinte: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? No entanto, meus irmãos, tal é a perversão da mente humana, resultante do pecado, que não há nada em conexão com o Evangelho que seja tão prontamente esquecido, ou tão frequentemente ignorado, ou até mesmo negado. Isto é porque tem muita gente negando as suas origens com uma camuflagem neurótica de bondade fingida, mas a nossa essência é bastante venenosa. Nós não precisamos ensinar os nossos filhos a mentirem. Quem ensinou você a mentir? Eu tenho certeza que não foi seu pai e a sua mãe. Eu tenho certeza que você não participou de nenhuma faculdade onde se aprende a mentira. Isso aí faz parte da nossa essência. Raça de víboras. Quando os nossos pais pecaram lá no jardim do Éden, nós fomos contaminados. Lá, quando Adão e Eva caiu, a serpente inoculou
na corrente sanguínea de Adão e Eva o veneno do pecado. Então, eu e você, nós já nascemos com essa natureza de serpente, de víboras. Portanto, que aquele que é víbora, é serpente, faz parte de uma estirpe que precisa ser extirpada, que precisa ser aniquilada. Portanto, que existem muitos vivendo um cristianismo sintético, superficial, que verdadeiramente não expressa uma verdadeira posição diante daquilo que a Bíblia diz, vive uma vida de mentira. Nós sabemos que todo aquele crente, aquela pessoa que frequenta a comunidade, que se diz crente e vive uma vida de mentira, ela ainda não passou pela experiência de morte com Cristo. Ela ainda não experimentou a eficácia do Evangelho em sua vida. Porque todo aquele que mente, a Bíblia diz em João 8,44, que é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então todos os mentirosos são filhos do diabo. E a Bíblia vai dizer, aqui no Salmo, capítulo 58, versículo 4, nós vamos verificar de onde que veio a mentira, qual que é a essência da nossa mentira. Nós vamos ler aqui esse versículo muito interessante para nós verificarmos a nossa essência. Salmo 58, versículo 4. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos. Vocês observam aqui que a Bíblia é quem está dizendo que tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos. Então isso aqui não é invenção humana, faz parte da essência do ser humano. No versículo 3 diz que desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem errado desde que nasceram, proferindo mentiras. Então essa aqui é a essência, a natureza humana. É uma natureza, já nascemos mentirosos, filhos espiritual do diabo, porque nós nascemos espiritualmente mortos com essa natureza. Por isso que o Evangelho, ele não será eficaz enquanto deixamos de pregar todo o desígnio de Deus. Talvez em nenhuma outra época o Evangelho de Cristo tenha sido tão deturpado e desvirtuado como em nossos dias. A principal característica da perspectiva religiosa da nossa época é a ambiguidade. E o que é pior, é que reivindicam que esse elemento de ambiguidade é uma das qualidades mais caracteristicamente cristãs. Houve um tempo em que as fronteiras entre a fé e a incredulidade eram claras e definidas. Todos concordavam, aliás, que ninguém podia ser cristão ou receber a salvação e ser aceito por Deus, se não crescem em sua morte e ressurreição juntamente com Cristo. O homem ou a mulher que cresce na sua inclusão no corpo de Cristo é um cristão. Agora, por outro lado, quem negasse essas verdades ou se recusasse a aceitá-las, era considerado um incrédulo, por melhor que fosse a sua vida e por mais nobres que fossem as suas ideias de tudo mais. A posição era clara, simples e definida. O apóstolo Paulo jamais deixou de pregar todo o desígnio de Deus. Ele sempre dizia que, por exemplo, tem um texto de Atos 20, capítulo 27, que a Bíblia diz o seguinte, Paulo falando: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Mas quem pode afirmar isso a respeito das pregações de hoje? A nossa época é caracterizada exatamente pelo oposto. Hoje, se um homem fala sobre idealismo e expressa belas ideias, se parece que ele faz o bem e demonstra fidelidade e devoção a uma religião, ele é considerado bom e aceitável diante de Deus, mesmo que não creia nesse Deus e se recuse
a receber aquilo que Cristo realizou na cruz em seu benefício. Dizem que o bem é visto em todo mal, nada é considerado totalmente negro. Tudo está num estado de mistura e movimento. No entanto, o nosso Senhor diz que não há ninguém bom. Quando aquele jovem rico foi ter com Cristo, dizendo o seguinte: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus já o brecou dizendo o seguinte: por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão um, que é Deus. Então nós temos que verificar a nossa essência. A nossa essência é caracterizada pelo veneno da serpente. E esta tendência que todos nós temos de, talvez por um processo de educacional, porque a educação frustra muito o ser humano. Nós somos e temos um conceito de nós mesmos muito bons, mas para saber até onde que vai a sua bondade, basta alguém lhe dar um pisão bem na ponta do rabo para ver se a cobra já não vai mostrar as garras. Você é bom até certo ponto, mas se começar a pisar no seu calo, tenho certeza que o veneno da serpente, ela vem para morder as pessoas, para picar, para matar, para amaldiçoar. Pessoas que verdadeiramente não passaram ainda por uma experiência de regeneração em Cristo. Por isso que muitos creem firmemente que o homem pode se transformar a si mesmo, pode melhorar por seus próprios esforços. E tudo que ele precisa fazer é um pouco de incentivo e encorajamento. Ele precisa ser encorajado. Por isso que os idealistas, eles estão hoje emergindo de uma forma tão assustadora. Meus irmãos, foi daí que veio toda a ênfase nesses últimos 50 anos sobre instrução, reforma social e coisas desse gênero. Do ponto de vista da palavra de Deus, está tudo errado, pois nada resolve o problema do homem, aliás, só o torna frustrado. Quero deixar bem claro que minha oposição se deve ao fato de que isso é tão superficial e tão geral que nem toca na raiz do problema, o qual é muito mais profundo. É exatamente disso que o Evangelho trata ao aplicar o machado à raiz das árvores. O Evangelho sabe que a humanidade sempre tentou se justificar, culpando coisas como circunstâncias, ou talvez até mesmo o meio ambiente. O homem moderno é cheio de inquietação, devido ao corre-corre da vida. Por isso que eles ficam dizendo: eu sou cheio de inquietação porque eu tenho tantas coisas para fazer, mas isso não é a essência. Mas isso aqui não é verdade. A verdade é que qualquer homem, seja o moderno ou não moderno, são perversos, e os perversos não têm paz. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se você não passou pela experiência da morte com Cristo na cruz, a Bíblia diz que você é perverso, e todos os perversos serão lançados no inferno. E todos os perversos, eles não têm paz. Eles são como o mar agitado, que não se pode aquietar. É por isso que a Bíblia diz, em Isaías, capítulo 57, os versículos 20 e 21. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. A palavra de Deus é muito clara: para os perversos não há paz. Eu sei que o mundo ele tem uma paz para oferecer às pessoas. O Senhor Jesus Cristo, antes de ir para a cruz, ele disse para seus discípulos que existe uma paz que o mundo tem para oferecer. Ele disse para os discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então o mundo tem uma paz para oferecer para as pessoas, mas não é aquela paz que vem da parte de Deus, como nós vemos em todas as introduções das cartas de Paulo, de Pedro, que eles falam que graça e paz da parte de Deus. Não é esta paz, porque uma pessoa verdadeiramente ela só vai ter paz
o dia que ela tiver Cristo, porque Cristo é que é a nossa paz. Então tem muitas pessoas que pedem para Deus paz. Deus não vai dar paz, porque se Deus der paz para essas pessoas vão para o inferno com muita paz e sem Cristo. Então se faz necessário, para que nós tenhamos a paz genuína, é quando nós temos uma experiência com o Evangelho da Graça. Quando nós morremos e ressuscitamos, aí Cristo vem ser a nossa vida. Gosto muito daquele texto de Gálatas 2:20, que Paulo diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, se Cristo vive em mim, Cristo é a minha paz, Ele é a minha paz. Por isso que a palavra fala que o efeito da justiça será paz. Então, quando nós temos Cristo, nós temos paz. Neste mundo nós vamos ter aflições, mas nele nós vamos ter paz, porque Ele é a nossa paz. Então a nossa paz não depende de circunstâncias favoráveis, depende de uma pessoa que habita em nosso coração, depende de Cristo. Agora, a palavra que nós lemos aqui, que foi lido, os perversos são como o mar agitado, eles não se podem aquietar, cuja águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Uma pessoa que não tem a vida de Cristo, ela não tem paz. Essa falta de paz no homem sempre vai gerar nele uma coisa chamada insatisfação. E com isso, passam a cobiçar muitas coisas. Neste mundo em que jaz no maligno, a criminalidade aumenta a cada dia. E graças a Deus que poucas pessoas são criminosas, mas todos os criminosos são pessoas. Portanto, condições ideais não produzirão pessoas ideais fora da eficácia deste Evangelho. O verdadeiro problema do homem é que ele gosta do pecado, tem prazer na iniquidade e anseia por coisas que sabem serem ilícitas. Lembre-se que foi no paraíso que Adão caiu, foi em Canaã e não no Egito que o povo de Israel caiu nas piores profundezas de idolatria e inimizades contra Deus. Foi o Messias, o Filho de Deus, que o mundo antigo crucificou. E esta geração atual é uma das mais ímpias e pagãs que o mundo já viu. Apesar de todas as reformas e o progresso deste século e também o aumento da ciência e do conhecimento, a árvore deve ser julgada pelo fruto que produz. Essa indefinição e incertezas na religião, negando primeiramente a expiação e depois a velha doutrina da graça, estão sendo postas à prova há muito tempo. Pois hoje o que vale são os meus interesses satisfeitos pela religião, e não os de Deus. São tantos jejuns e aflições de almas, coitadinhas, mas no fundo o que está por detrás são os interesses egoístas e pessoais. Hoje em dia se fazem tantos jejuns e orações e vigílias, mas para quê? Será que é para salvar os pecadores? Ou para que nós melhoramos a nossa condição de vida? Olha só o que o Senhor Deus diz aqui no livro do profeta maior Isaías, capítulo 58, versículo 3. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não a levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Vocês observaram esse texto aqui, que coisa interessante. Qual é a motivação do jejum? O que tem por detrás? O próprio Deus responde aqui. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Aí Deus responde: eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Meus irmãos, nós temos que verificar aqui para que nós estamos jejuando. O jejum bíblico, ele é interessante
quando verdadeiramente tem a finalidade de nós entrarmos num relacionamento com a pessoa de Cristo. Agora, quando tem jejuns, orações, mas a motivação aqui é os próprios interesses, Deus não cai nessa, porque aqui está dizendo o seguinte: eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses. Estamos jejuando para que Deus nos dê uma casa. Está tudo errado, meus irmãos. Se nós verdadeiramente buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Nós não temos que ficar buscando bênçãos. Uma pessoa que vive atrás de bênçãos, ela ainda não alcançou uma experiência com a eficácia do Evangelho. Porque quando nós cremos em nossa morte com Cristo e em nossa ressurreição juntamente com Ele, Cristo é a nossa vida. Se Cristo é a nossa vida, em Efésios 1:3 a Bíblia diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que em Cristo Jesus nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a finalidade da igreja se reunir não é outra a não ser para aprender da sua palavra, a não ser de adorar ao Cordeiro, aquele que morreu e ressuscitou e nos incluiu na sua morte e na sua ressurreição. Hoje em dia as pessoas estão indo para a igreja em busca das dádivas e não do Senhor da dádiva. Nós queremos deleitar naquilo que Deus nos dá e não nos deleitar no doador das dádivas. É muito diferente. Meus irmãos, esse texto aqui que foi lido, não estaria na hora de colocar o machado à raiz das árvores? Não estaria na hora de nos defrontarmos conosco mesmos com franqueza e honestidade? Mas há uma forma de expressar a mesma verdade, e é, num certo sentido, a diferença entre o judaísmo e o evangelho. A diferença entre a perspectiva modernista do homem e a perspectiva cristã do homem e seu pecado. O ponto de vista não cristão simplesmente olha para os pecados em si e quer apenas acabar com esses pecados. Por essa razão, tem por fim as guerras, tenta aprovar leis de temperança e outras coisas desse gênero, pois não pode ver como o Evangelho deixa claro que o problema real não é simplesmente que cometemos pecados, e sim que sentimos o desejo de cometê-los. Esse é o nosso problema maior, e nos é revelado somente pelo Evangelho, o qual nos esquadrinha e examina as profundezas do nosso ser e coloca o machado à raiz. E somente a cruz pode atingir a raiz do nosso problema, que somos nós mesmos. Os nossos problemas, o problema maior nosso, o nosso pior inimigo é nós mesmos. É a nossa natureza de serpente, de víboras. É uma natureza com que nós herdamos do nosso pai Adão e Eva. Nós herdemos dos nossos pais essa natureza pela vida e devemos sair dela pela morte. É por isso que o texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, a parte A, afirma essa declaração tão maravilhosa: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqui, meus irmãos, está a única maneira de Deus tirar essa natureza corrompida, pervertida, essa natureza de víboras com que eu e você nós nascemos, é através da nossa morte com Cristo. O texto é muito claro: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode crer nesta declaração da palavra de Deus? Ou você ainda tem dúvida? O Evangelho nos revela o que realmente somos, revela a depravação total do ser humano, revela a perversão da nossa natureza, expõe as raízes e também deixa claro que nossa condição é tão enferma que uma simples poda dos galhos ou aplicação de um remédio superficial não adianta. A mudança, aliás,
tem que ser radical e fundamental. E a única esperança para a humanidade é o novo nascimento. Um começo completamente novo, uma nova natureza. E novo nascimento é Deus tirando o nosso velho coração na nossa morte em Cristo e dando-nos um novo coração pela ressurreição juntamente com Cristo, para que possamos viver em novidade de vida. Não está a parte de Cristo. Se Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, nós não podemos ir até ao Pai a não ser pela pessoa de Cristo. Se houvesse uma outra possibilidade de Deus salvar o pecador, Ele faria, mas não existia. Foi por isso que Ele mandou seu Filho Jesus a este mundo, com a finalidade de nos libertar da nossa natureza de serpente, de víboras, pecadora. É por isso que a verdadeira eficácia do Evangelho só pode ser vista em toda a sua extensão, quando consideramos a obra do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho nos leva para a cruz em Cristo. E se você crer neste maravilhoso sacrifício, você passa a pertencer à família de Deus, e agora você é um ser espiritual. Você não é um ser humano que está passando por uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual que está vivenciando uma experiência humana. É por isso que a Bíblia diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 3: Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porque morrestes. Se nós morremos, aonde é que você está agora? Pela fé, aqui na parte B do versículo, diz que nós estamos, a nossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Então nós somos uns seres, ou seja, nós somos ser espiritual vivenciando uma experiência humana, porque nós morremos. Nós morremos. E a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Isto é maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Isto aqui traz vida, porque uma vez que nós morremos, e quando nós morremos na cruz em Cristo, o que foi morto lá, o que foi crucificado, foi o meu e foi o seu pecado. Lá na cruz, Ele nos libertou de nós mesmos, da nossa natureza tacanha, birrenta, teimosa. Lá na cruz, Ele nos libertou da nossa natureza que expressava aqui o nosso pai, que era o diabo. Por isso que Romanos 7,4 a palavra fala: porque morrestes para pertencerdes a outro. Porque antes da nossa morte com Cristo, pertencíamos ao diabo. Agora ganhamos a nossa experiência da morte para o pecado, passamos a pertencer a outra filiação, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Por isso que existem muitos cristãos que não conseguem produzir frutos, porque nunca passaram pela experiência do novo nascimento, porque nunca morreram juntamente com Cristo para o pecado. Ficam aí nesta ilusão, achando que aceitar Jesus Cristo vai lhe trazer salvação. Todas as pessoas que têm uma experiência de aceitar Jesus e é batizado, elas nunca foram salvas, porque na Bíblia Deus não assegura esta verdade. Ele diz para que todo que nele crê, não é aceitar Jesus, é quem aceita Jesus, é normalmente pessoas que nunca de fato nasceram de novo. Mendigo, ele não aceita esmola. Mendigo, ele recebe esmola, porque a condição dele, a carência dele é muito grande. Então ele não está numa condição de aceitar ou não esmola, ele está na condição de receber. Agora, quem recebe propina é político. Político, ele não aceita propina, ele recebe propina. Percebe? Então ele recebe. Então é diferente aqui a aceitar e receber. Quando nós aceitamos Cristo
Isso aqui produz nas pessoas uma experiência superficial. Se você perguntar para uma pessoa se ela tem segurança da sua salvação, a certeza da salvação, ela não tem. Ela não vai expressar algo que está fundamentado na palavra de Deus. Porque nós só podemos ter a vida de Cristo o dia que nós crermos que morremos com Ele, conforme nós lemos aqui anteriormente. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma experiência da palavra de Deus. E Deus, Ele não tem compromisso com religião nenhuma deste mundo, aliás. Ele diz lá que em Jeremias 1,12: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, quando nós apoiamos a nossa fé naquilo que não está escrito dentro da palavra de Deus, a nossa experiência é superficial. Nós estamos apoiando a nossa fé igual em castelo de areia e não na rocha que é Cristo. Isto é muito sério, meus irmãos. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Agora eu quero dizer uma coisa muito séria aqui. Por amor a mim e a você, Jesus não evitou nada. Jesus, ele enfrentou todas as dificuldades e todas as obrigações. Ele não se retraiu de coisa alguma. Pelo contrário, ele enfrentou tudo. Até mesmo submeteu-se ao batismo sem realmente precisar. Suportou as contradições e os abusos dos pecadores sem reclamar. Todos os poderes do diabo e do inferno se voltaram contra ele. E ele foi provado e tentado de todas as formas. Contudo, no fim pôde se voltar para Deus e dizer algo muito interessante que nós vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 4, que diz o seguinte: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Vocês percebem aqui que coisa maravilhosa? Apesar de tudo aquilo que o Senhor Jesus passou, ele virou-se para o Pai dizendo o seguinte: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Meus irmãos, que maravilha! Nada ficou incompleto. Ele consumou a obra. Alguns instantes antes do Senhor Jesus Cristo render seu espírito, ele deu um brado: está consumado. Graças a Deus, porque ele foi aquele que consumou a obra completa lá na cruz. Assim sendo, vejamos sua morte por um momento, considerando que foi uma expiação pelo pecado do mundo todo. O que nos é dito a esse respeito? O que nos é dito a esse respeito? Bem, de acordo com João, seu sofrimento foi suficiente para todos. Vejamos que linda declaração. Nós vamos ler aqui em 1 João, capítulo 2, no versículo 2, temos essa declaração preciosa da palavra de Deus, que esse sacrifício foi para o mundo todo, ou seja, para todos os pecadores. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Oh, meus irmãos, que coisa maravilhosa! Ele é o quê? A propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O mundo todo. O machado colocado à raiz das árvores. O autor de Hebreus vai dizer exatamente a mesma coisa. Referindo-se à morte sacrificial do Senhor Jesus, ele diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 12: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Percebe aqui que a palavra é muito clara, porque tendo oferecido para sempre, é para sempre, o quê? Um sacrifício único pelos pecados. Depois que ele consumou esta obra, assentou-se à destra de Deus. Então, meus irmãos, Jesus, ele levou sobre si os pecados do mundo todo, cumpriu a lei, silenciou a zombaria dos demônios e satisfez plenamente ao nosso Deus. O sacrifício foi completo, foi realmente consumado, de uma vez por todas e por toda a eternidade. Será que não ficou nem mesmo um restinho
de sacrifício para mim e para você? Não, meus irmãos, não ficou absolutamente nenhum. Quando ele deu aquele brado lá na cruz, dizendo que estava consumado, ali não ficou mais nada, nem para mim e nem para você fazer. A obra foi completa. Nós não precisamos ajudar a Deus. Jesus, ele realizou tudo. Então, o nosso posicionamento com relação à eficácia do Evangelho é crermos naquilo que foi realizado em nosso benefício. Ou seja, quando Jesus ele foi para aquela cruz, ele disse que ele nos atrairia a si mesmo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto ele dizia, significando de que tipo de morte, de que gênero de morte estava para morrer. Então Jesus morreu numa cruz, mas lá naquela cruz ele nos atraiu, e nós fomos incluídos no corpo de Cristo, para que quando ele morresse, eu e você, por estarmos nele, também perdemos a nossa natureza pecadora, a nossa natureza de serpente, que nós nos referimos aqui anteriormente. Nós não temos que fazer poda, nós temos que atingir a raiz do problema, que é o pecado. E Jesus disse que, e também já está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, uma vez que Cristo consumou lá na cruz a obra, não ficou mais nada para mim e para você realizar, a não sermos crer e descansar na suficiência deste Evangelho. Vamos ler um texto de Hebreus 10, versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Vocês observam aqui que não resta mais nada para mim e para você. Ele diz o seguinte, olha aqui, olha, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Por quê? Porque o sacrifício que Jesus executou lá naquela cruz foi perfeito, foi completo. Por isso que para mim e para você sermos salvos, temos que crer pela graça dele na nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Por isso que o Evangelho de Jesus Cristo não vem a nós com idealismos e generalidades vagas e inúteis. Ele é completo, eficaz e muito drástico. Coloca o machado à raiz das árvores. Ele expõe nossa necessidade. Porém, a glória de Deus trata dela com a mesma eficácia. Sim, meus irmãos, ele convence, mas também salva, e por toda a eternidade. A obra está feita, já foi consumada lá na cruz do Calvário, a libertação plena do pecado. Já foi consumada, e vocês, eu e você, nada precisamos fazer senão crer e produzir frutos dignos de arrependimento. Caso contrário, meus irmãos, é o que nós lemos lá, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A eficácia deste Evangelho revela as duas partes, a nossa natureza pecadora. Nascemos com a natureza de serpentes, mas o outro aspecto do Evangelho revela que há uma libertação, que lá na cruz em Cristo, ao ser crucificado, ele também fez com que o pecador morresse em seu corpo para a glória de Deus. Vamos orar. Nosso Pai, nós te damos graças pela Tua palavra, que é a verdade absoluta. Te damos graças porque Tu revelou o Teu mistério, que é Cristo. E pela mesma graça Tu nos levou a crer que uma vez lá na cruz em Cristo, quando Ele foi crucificado, nós também fomos crucificados. Quando Jesus foi sepultado, nós também fomos sepultados. E quando Ele foi ressuscitado, nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele e fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ó Pai, esta é a verdade da Tua palavra. Faz com que verdadeiramente ela seja revelada em nossos corações, para que a pessoa de Cristo seja glorificada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.